Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero trazer um tema bem interessante, bem atual, de uma lei que foi publicada recentemente, agora no dia 13 de maio, e o tema é sobre o afastamento da empregada gestante durante a situação de emergência de saúde pública. Essa lei entrou em vigor agora no dia 13 de maio e muitas polêmicas surgiram com a publicação dessa lei. Se ela deve ser aplicada a todos os casos, a quais são as empregadas que são aplicadas essa legislação, se as medidas provisórias podem ser aplicadas com a entrada em vigor dessa lei, ou seja, muitas coisas surgiram depois da publicação dessa lei e é por isso que nós estamos gravando esse vídeo e vamos tratar sobre essas situações. Então, vamos ao conteúdo. Primeira coisa que a lei fala é sobre o afastamento da empregada gestante das atividades de trabalho presencial. Essa lei é uma lei extremamente pequena, contém 2 artigos e apenas o artigo 1º que trata do assunto, o artigo 2º só fala sobre a vigência da lei e o artigo 1º ele é muito sucinto, deixa muitas lacunas para que a gente, aplicador do direito, possa interpretá-las. Então, o que a gente pode prever dessa situação? É que várias dessas hipóteses a gente vai poder utilizar algumas medidas provisórias porque a lei não trouxe proibição nesse sentido. Mas falaremos delas mais adiante. O primeiro ponto é o seguinte, a lei fala que durante a emergência de saúde pública de importância nacional decorrente desse vírus, a empregada gestante deverá permanecer afastada das atividades de trabalho presencial sem prejuízo da sua remuneração. Primeiro ponto que eu quero destacar aqui desse artigo 1º é que a legislação ela não faz qualquer distinção, qualquer separação de empregada gestante de iniciativa privada, pública ou doméstica. Então é muito importante frisar isso porque é aplicada a todas as empregadas gestantes, então seja ela doméstica, pública ou privada. Outro ponto importante também que traz nesse artigo, que a gente pode extrair desse artigo 1º, é a duração dessa situação de emergência. Então, a lei não trouxe, não fixou um prazo para a duração dessa situação de afastamento das atividades presenciais da empregada gestante, como foi na Lei 14.020, como aconteceu na medida provisória 1045 e 1046, recentemente publicada. Todas essas normas traziam no seu bojo um prazo pré-definido. Essa lei ela não traz esse prazo, mas ela diz que é enquanto durar a situação de emergência de saúde pública. Então, fiquem abertos até que o governo diga que essa situação já acabou. Então, enquanto o governo não fixar o término dessa situação de emergência, essa lei deverá ser aplicada. Outro ponto que nós podemos também retirar desse artigo 1º é que esse afastamento da atividade presencial não poderá acarretar prejuízo à remuneração da empregada. Então, mesmo que a empregada ou o trabalho desenvolvido pela empregada não comporte teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância, ele será considerado um tempo à disposição do empregador. A empregada vai ficar em casa e esse período vai ser considerado à disposição e ela vai receber o salário normalmente, a sua remuneração normal. E é isso que estabelece o parágrafo único. O parágrafo único diz: a empregada afastada nos termos do caput desse artigo, ficará à disposição para exercer as atividades em seu domicílio, por meio do teletrabalho, trabalho remoto ou outra forma de trabalho à distância. Então, o que o legislador quer dizer? Que mesmo que a atividade dela não seja compatível com o teletrabalho ou o trabalho remoto à distância, esse tempo que ela vai ficar em casa, ele é considerado tempo à disposição do empregador. Logo, precisa ser remunerado, não pode sofrer qualquer prejuízo. Ou a empresa pode colocar a empregada gestante em teletrabalho ou trabalho remoto, isso se a atividade dela for compatível
com o exercício do teletrabalho ou do trabalho remoto. E a lei fala também de outras formas de trabalho à distância. E aqui nós podemos trazer claramente aquele trabalhador vendedor externo ou vendedora externa gestante, que ela pode realizar suas vendas diretamente de sua casa, através de ligação, através de tablets, através de todo o sistema de tecnologia. Então é possível que ela exerça a mesma atividade da sua residência, sem prejuízo aí da sua remuneração. Então isso é o que trouxe a lei 14.151, aprovada agora em maio. E aí surgem as grandes polêmicas, os casos polêmicos após a aprovação da lei. Uma delas, uma das perguntas frequentes é: para as empresas que já assinaram termo de suspensão ou redução proporcional de jornada de salário, porque nós sabemos que antes da aprovação dessa lei 14.151, tiveram duas medidas provisórias que estabeleciam medidas durante esse período de emergência de saúde pública. E a pergunta é possível aplicar essas medidas provisórias? E eu já digo para você aqui que sim, a gente vai falar sobre elas mais na frente, mas eu diria que é possível aplicá-las. Aqueles que já aplicaram anteriormente, é possível permanecer o que já foi ali estabelecido, mas com algumas ressalvas. Por exemplo, não dá para você reduzir a jornada e o salário proporcionalmente de uma empregada gestante de forma presencial. Você precisa colocá-la em home office, em teletrabalho, ou deixar ela realmente em casa, tá? Ou a suspensão temporária do contrato também é possível, observando, é claro, a prevalência ou permanência da remuneração. Ela não pode ser prejudicada em sua remuneração. Outra situação importante que surgiu: gestante imunizada pode continuar trabalhando normalmente? E a questão é muito óbvia aqui, ou não, porque alguns podem dizer: não, mas ela já tomou a vacina, a segunda dose, já está imunizada, já pode trabalhar. A lei não fez essa separação. Ela só disse: se a empregada estiver gestante, ela deve sair do trabalho presencial, deve ficar à disposição, ou em trabalho à distância, teletrabalho. Então, nesse caso, imunizada com o benefício dos imunizantes ou não, ela precisa ser afastada das atividades presenciais. Até porque a gente sabe que esses imunizantes, eles não protegem 100% da empregada gestante, do cidadão, do contágio e também das consequências do contato com o vírus. Então é muito importante que realmente haja esse afastamento das atividades de forma presencial. Esse é o objetivo da lei. Então, mesmo que haja imunizante, a lei determina que haja o afastamento da empregada gestante. Outro ponto é: posso colocar em auxílio-doença ou salário maternidade? É uma situação de risco, é uma situação de insalubridade, um ambiente insalubre. Eu posso afastar a empregada por auxílio-doença ou salário maternidade? E eu diria para você que esse caso não é aplicável. Não se trata de doença, a gravidez não é doença, e não se trata de um ambiente propriamente insalubre, onde a empregada pode ser afastada das suas atividades. Nós estamos aqui diante de uma situação de saúde pública, onde há uma lei que prevê expressamente o afastamento da atividade presencial. Então não é o caso de afastamento por auxílio-doença ou salário maternidade. Isso, na minha opinião, interpretando a legislação. Outra situação que surgiu e as empregadas domésticas que moram nas residências? Ou que passam de segunda a sexta na residência onde trabalha e só volta para casa sábado e domingo. Nesse caso, onde elas moram lá, ou a maior parte do seu trabalho ele é desenvolvido no local de trabalho. Ela reside naquele local de trabalho. Ela pode continuar trabalhando? Eu entendo que nessa situação é possível a empregada continuar exercendo sua atividade normal, sem precisar se afastar. Desde que ela more no local onde ela trabalha, ou
que ela passe a maior parte desse período na residência onde ela trabalha e, em tendo que retornar para sua casa no sábado ou no domingo, o empregador forneça um transporte seguro para que não haja contato dela com a aglomeração, com essa parte maior de risco de contaminação. Já para aquelas empregadas que trabalham e que têm que ir ao emprego todos os dias, empregada doméstica, elas precisam pegar ônibus, deslocar até aquela residência. Entendo que nesse caso ela precisa se afastar realmente e sem prejuízo da sua remuneração. Esse tempo que ela tiver em casa será considerado tempo à disposição do empregador, ok? Outra situação que surge é, a lei ela não traz uma punição específica para esse caso. Para os casos da empresa ou empregador deixar de cumprir essa norma estabelecida. Mas eu entendo que, embora a legislação não traga uma punição específica, cabe aí a Secretaria Especial do Trabalho e Emprego fiscalizar esses empregadores e também ocorrerá contra o empregador o ônus de comprovar, caso a empregada gestante seja contaminada e tenha uma consequência maior, cabe aí ao empregador provar que não foi em razão da atividade. E aí corre-se um sério risco do empregador ser punido com uma indenização por conta dessa contaminação pelo vírus ou pelas consequências advindas aí dessa contaminação. Então, mais 2 pontos para a gente concluir é a aplicação da medida provisória 1045. Eu entendo que é possível aplicar a medida provisória 1045, não há incompatibilidade, desde que a empresa, evidentemente, afaste a empregada gestante para o teletrabalho e complemente a remuneração dessa empregada gestante. Ela não pode ter prejuízo na sua remuneração. Então, o governo arca com uma parte, e essa parte o governo arca, ele tem como base o seguro-desemprego, e o restante do valor a empresa deve complementar, ou o empregador deve complementar, porque aqui não pode ser prejuízo para a empregada gestante nesse caso. Então, seja redução de jornada proporcional e salário ou suspensão, cabe ao empregador complementar essa remuneração e, no caso de redução proporcional de jornada e salário, ela não pode permanecer em atividade presencial. Tem que ser, de fato, uma atividade telepresencial. Outro ponto é quanto à aplicação da medida provisória 1046. Entendo que alguns pontos da medida é aplicável, não todos. Entendo que o teletrabalho deve ser aplicado, neste caso, porque é exatamente isso que prevê a lei 14.151, que a empregada gestante realize o trabalho de forma remota, em teletrabalho ou à distância. Entendo que a antecipação de férias individuais pode também ser aplicada nesse caso, mesmo com a aprovação da lei 14.151. É permitido que o empregador antecipe as férias individuais, sem prejuízo do empregado, até porque não há prejuízo da remuneração neste caso. Só lembrando que as férias vincendas, elas precisam ter a anuência, a concordância por acordo entre empregado e empregador. Entendo que é possível a aplicação também da concessão de férias coletivas, também porque não há prejuízo da remuneração. Entendo que a antecipação dos feriados e aproveitamento dos feriados é possível, desde que a empregada esteja nesse teletrabalho, trabalho à distância, e certamente esse período de feriado aproveitado ou antecipado será utilizado em período posterior. Só não entendo como ser compatível a aplicação do banco de horas, porque nesse caso, essa hora negativa, ou seja, esse período de folga concedido à empregada será compensado futuramente. Então, se ele é compensado, esse período não foi considerado como tempo à disposição. Então, certamente haverá prejuízo na remuneração da empregada, porque quando ela for compensar essa hora, ela não receberá como extra. Será, de fato, uma compensação. Então, se é compensação, não houve tempo à disposição e houve, claro, prejuízo na remuneração.
Era isso que eu tinha para falar para vocês. Se vocês gostaram aí do vídeo, deixa seu comentário aí embaixo o que você achou dessa lei, o que você achou com relação ao afastamento da gestante da atividade presencial. Curte, compartilha e eu vejo você no próximo vídeo. Direito do trabalho, fique ligado.